Bem-vindos a mais um Deep Dive. Olha, hoje a gente tem um tema que cruza mundos bem diferentes: espiritismo e direito penal. Pois é. Como é que uma filosofia, espiritualista vai abordar crime, punição, responsabilidade? É curioso, no mínimo. Totalmente. E para guiar a gente nesse mergulho, temos uma fonte bem específica. Um livro chamado A Filosofia Penal dos Espíritas. Isso, de 1951. O autor é o Fernando Ortiz, um antropólogo jurista cubano. E o mais interessante, ele não era espírita. Ah, não era? Não. Ele fez um estudo comparativo mesmo, sabe? Pegou as ideias espíritas, principalmente do Allan Kardec, e comparou com a criminologia da época dele. Tipo César e Lombroso. Entendi. Então a nossa missão aqui é justamente essa: explorar como o Ortiz viu o espiritismo explicar a delinquência, essa briga clássica de livre-arbítrio versus determinismo. E a própria ideia de pena, de responsabilidade. E claro, os paralelos que ele achou que são, bem surpreendentes. Certo. Para a gente começar a entender a análise do Ortiz, talvez seja bom recapitular rapidinho as bases do espiritismo que ele usa, né? Sim, fundamental. Basicamente, a existência de Deus, a imortalidade do espírito e a ideia de evolução espiritual através de muitas vidas, a reencarnação. A reencarnação. Ok. E a noção de que os espíritos são criados simples, ignorantes e vão progredindo, aprendendo com provas, experiências e mundos diferentes até. Tá, com essa base, como o crime entra na história, segundo a leitura do Ortiz? Então, para o espiritismo, como Ortiz descreve, o delito não é um mal em si, absoluto. É mais uma violação da lei divina ou natural, algo relativo ao estágio evolutivo daquele espírito, entende? Quer dizer, cometer um crime seria um sinal de que o espírito ainda está, digamos, atrasado moralmente? Exatamente. Um sinal de que o egoísmo ainda está dominando o altruísmo, seria como um tropeço na evolução. Atrasa o progresso do espírito. Faz sentido, dentro dessa lógica. Mas aí vem a pergunta de 1 milhão, né? Livre-arbítrio versus determinismo. Se o espírito está sujeito a essa evolução, a influências, onde fica a liberdade de escolha? Boa pergunta. O Ortiz destaca que, para Kardec, o livre-arbítrio não é absoluto. Não é aquela coisa liga-desliga. Ah, não é 880. Não é. Não é o determinismo puro, que vê o ser humano quase como uma máquina, sabe? Mas também não é aquela liberdade total, sem limites dos clássicos. É uma faculdade que se desenvolve. Se desenvolve como? Gradualmente. Conforme o espírito evolui, ganha mais consciência, mais capacidade de escolha. É uma conquista progressiva. Interessante. E como funciona na prática essa liberdade relativa? A ideia que Ortiz pega em Kardec é que o espírito pode até escolher certas provas antes de reencarnar, mas durante a vida ele sempre tem a escolha, a liberdade de ceder ou de resistir às tentações, às influências. Influências do meio do próprio corpo? Sim. Do meio do organismo físico, até de outros espíritos. O corpo, por exemplo, ele pode influenciar, pode impor dificuldades, tendências, mas não seria um fator determinante absoluto para a moralidade da pessoa. A decisão final ainda seria do espírito. Ok. E isso leva a gente direto para os fatores da delinquência. O Ortiz mostra se o espiritismo considera múltiplas causas, tipo, como alguns criminologistas faziam? Mostra sim. Ele vê uma semelhança com a tríade do Ferri, por exemplo. Fatores antropológicos, físicos, sociais. Mas o foco que Ortiz dá na visão espírita é nos fatores antropológicos. Que seriam? Seria a interação entre o espírito com o que ele já traz de outras vidas, suas tendências, seu nível evolutivo, e o corpo físico atual, que é o invólucro material. Esse corpo pode facilitar ou dificultar a expressão daquele espírito. Entendi. É a interação espírito-matéria ali, bem forte. Exato. Agora, confesso que o ponto que mais me chamou a atenção nesse material do Ortiz é essa ponte que ele constrói entre Lombroso, o pai da antropologia criminal, super materialista, e Allan Kardec, o codificador do espiritismo, totalmente espiritualista. Como ele conecta esses dois? Parece óleo e água. Pois é, mas essa é a tese central do Ortiz.
Ele acha coincidências assim notáveis. Por exemplo, a famosa ideia do atavismo criminal do Lombroso. Aquela de que certos criminosos seriam um retrocesso evolutivo, quase como homens primitivos reaparecendo. Essa mesma. Ortiz vê um paralelo disso na ideia espírita de que o espírito carrega imperfeições, tendências de vidas passadas, e que isso poderia inclusive influenciar a conformação física na vida atual. Nossa, quer dizer, uma tendência agressiva de outra vida poderia, sei lá, se manifestar em traços físicos. É isso que ele sugere. É por aí. Ortiz até usa uma expressão curiosa, ele fala no atavismo interplanetário. Atavismo interplanetário, como assim? A culpa não é só do Neandertal, mas talvez de uma vida complicada em Marte. É quase isso. Claro que é uma forma de expressão dele para radicalizar a ideia evolucionista, né? Mas mostra como ele viu ecos dessa lógica evolutiva tanto no materialismo do Lombroso quanto no espiritualismo de Kardec, por mais opostos que pareçam. Que doideira. Então, para a gente amarrar o nosso mergulho, a grande sacada do Ortiz, pelo que eu entendi, não é só dizer, olha, o espiritismo tem uma criminologia. Não, vai além. É mostrar que essa criminologia espírita, que parte de premissas totalmente diferentes, espírito, reencarnação, acaba chegando a conclusões ou reconhecendo fatores que, olha só, têm paralelos com a ciência criminológica materialista da época dele. É isso. Perfeito. É essa convergência inesperada que ele aponta. As explicações para o porquê alguém comete um crime, mesmo vindo de filosofias opostas, parecem tocar em pontos semelhantes. Evolução, influências do passado, múltiplos fatores. Impressionante como caminhos diferentes podem levar a observações parecidas sobre o comportamento humano. Exatamente. Bom, fica então aquela provocação para quem nos ouve, né? Deixando de lado a crença pessoal de cada um, que tipo de insight sobre responsabilidade ou sobre motivação, ou até sobre reabilitação, a gente poderia ter se considerasse, mesmo que só como hipótese, a possibilidade de influências que vão além desta única vida. Ou que vão além do determinismo puramente biológico ou social. Como essa perspectiva, mesmo como exercício mental, desafia nossas ideias mais comuns sobre culpa, sobre castigo e sobre como a gente pode, de fato, ajudar alguém a mudar de rumo. Fica aí para pensar.